Olá pessoal, eu me chamo Raíssa, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Maringá e hoje vamos resolver mais uma questão da prova de conhecimentos gerais da UEM de 2019. Então, vamos lá! A tuberculose é uma infecção bacteriana que pode ser tratada com etambutol, normalmente em combinação com outros antibióticos, cuja fórmula estrutural é dada abaixo. Assinale o que for correto. Alternativa 1. As células das bactérias não apresentam um núcleo delimitado por membrana, nem organelas membranosas. As bactérias são seres unicelulares formados por células procarióticas, portanto, são caracterizados por não possuírem estruturas membranosas no seu interior, nem um núcleo delimitado por membrana. O citoplasma é constituído por água, proteínas, glicídios, lipídios, aminoácidos, vitaminas, íons, entre outros. O material genético é formado por uma longa molécula de DNA circular que se encontra emaranhada nessa região central, denominada de nucleóide. Podem conter ainda os plasmídios, pequenas moléculas de DNA circular que contêm genes não essenciais, mas que podem oferecer algumas vantagens seletivas, como a resistência a antibióticos. As bactérias possuem ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteínas e são delimitadas pela membrana plasmática, assim como as células animais e as células vegetais. A movimentação é conferida pelo flagelo, esses longos filamentos constituídos pela proteína flagelina, que se estende do corpo da célula até externamente a membrana plasmática. As cimbrias ou pires são filamentos mais curtos que o flagelo, constituídos da proteína pilina e que possuem a função de aderência. Também estão relacionados com aderência para a conjugação e para a transferência de material genético. Externamente à membrana plasmática, a maioria das bactérias possui uma parede celular de peptídeo glicano, que confere rigidez à célula e protege contra a lise por osmose. E algumas bactérias possuem ainda uma cápsula gelatinosa, composta de polissacarídeo ou polipeptídeo, que protege contra a desidratação e a fagocitose e auxilia na aderência a superfícies inertes. As bactérias possuem formas bem definidas graças à parede celular e podem ser séricas, sendo chamadas de cocos, em formato de bastões, os bacilos, ou espiraladas, os espirilos, mais rígidos, os espiroquetas, mais flexíveis, que se locomovem por contrações do citoplasma, e os fibriões, em formato de vírgula. Podem ser encontradas agrupadas ou isoladas. Alternativa 1, correta. Vamos para a próxima? Alternativa 2. O uso indiscriminado e incorreto dos antibióticos tem contribuído para a seleção de bactérias resistentes aos medicamentos. Os antibióticos são substâncias capazes de matar ou inibir o crescimento de bactérias. Eles podem atuar de diferentes formas, interferindo no material genético, inibindo a duplicação ou a transcrição do DNA, inibindo a atuação de enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo, como o ácido fólico, causando danos à membrana plasmática ou à parede celular, ou inibindo a síntese da parede celular, inibindo a síntese de proteínas, entre outros mecanismos. No entanto, as bactérias possuem uma capacidade muito grande de se adaptar ao ambiente e podem desenvolver resistência aos antibióticos. A resistência pode surgir espontaneamente, através de uma mutação genética aleatória, ou pode ser adquirida por material genético externo. Uma bactéria pode transferir parte do seu material genético para outras bactérias da proximidade. As bactérias podem ainda adquirir trechos de material genético do meio, liberados de bactérias mortas, e incluir no seu genoma. Além disso, vírus bacteriófagos, ao infectar uma bactéria,
pode incluir parte do material genético que confere resistência a antibióticos no seu próprio genoma e transmitir a outras bactérias. Outro ponto bastante importante é a seleção natural. Em um processo infeccioso, um medicamento elimina as bactérias mais frágeis, restando uma ou outra mais resistente, que se reproduzem e produzem uma infecção mais difícil de tratar. Esse processo é relativamente importante em tratamentos incompletos. O paciente está tratando uma infecção, se sente bem e para com o tratamento antes do período indicado. Porém, as bactérias mais resistentes permanecem lá e continuam a se reproduzir. A resistência a antibióticos é um processo natural, mas que tem se acentuado com o uso indiscriminado de antibióticos, o que tem levado ao surgimento de bactérias cada vez mais difíceis de tratar. Infelizmente, a descoberta de novos medicamentos não tem acompanhado o mesmo ritmo. Alternativa correta. Próxima alternativa, alternativa 4. Um comprimido com 400 mg de etambutol tem menos que 2 milimol desse composto. Então, para calcular quantos mol de etambutol tem um comprimido de 400 mg, primeiro vamos calcular a massa molecular do etambutol. Então, fazemos isso somando a massa de cada um dos átomos que compõem o etambutol. Para facilitar essa visualização, vamos desenhar a fórmula estrutural com todos os átomos que fazem parte dela. Em cada um desses pontos, temos um átomo de carbono. O carbono faz 4 ligações, então completamos as ligações com átomos de hidrogênio. Aqui na extremidade temos 3 hidrogênios. Aqui temos 2. Aqui nesse carbono, ele já faz 3 ligações, então para completar as 4 ligações, temos um átomo de hidrogênio, e assim por diante. Então aqui a gente tem a fórmula estrutural mostrando todos os átomos, mas é a mesma substância dada no exercício. Então temos aqui 10 átomos de carbono, 24 átomos de hidrogênio, 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, a fórmula molecular do etambutol é C10H24N2O2. Vamos somar a massa? Cada átomo de carbono tem 12 gramas, mas no etambutol temos 10 carbonos, ou seja, 1 mol de etambutol contém 10 mol de carbono. Então, multiplicamos a massa 12 pela quantidade, temos 120 gramas. Para o hidrogênio, a massa é 1 vezes 24, 24. Para o nitrogênio, a massa é 14 vezes 2 nitrogênios, 28. Para o oxigênio, massa 16 vezes 2 oxigênios, 32. Então, se somarmos, teremos 204 gramas por mol, ou seja, 1 mol de etambutol tem 204 gramas. Agora, é só fazer uma regra de 3. Mas, sabendo que o etambutol tem 204 gramas por mol e o exercício se refere a 400 miligramas, vamos transformar esse 400 miligramas em gramas. O M corresponde a 10 elevado a menos 3. Então, voltando 3 casas aqui no 400, temos 0,4 gramas. Podemos agora fazer nossa regra de 3 porque temos uma relação diretamente proporcional. 1 mol de etambutol tem 204 gramas. 0,4 gramas corresponde a quanto mol? Observe que relacionamos mol com mol e gramas com gramas. Não podemos relacionar medidas diferentes. Multiplicamos, então, 204 por x, que é igual a 1 vezes 0,4. Passemos o 204 para o outro lado da equação dividindo. 204 dividido por 4 é 0,00196 mol, o que corresponde a 1,96 milimol. Portanto, 400 mg de etambutol corresponde a 1,96 milimol, menos que 2 milimol. Alternativa correta. Alternativa 8. O etambutol possui as funções orgânicas amina e álcool. Então, antes de responder essa alternativa, vamos revisar as funções orgânicas. Diferentes arranjos de átomos formam grupos funcionais diferentes.
Entre as funções orgânicas oxigenadas, temos os álcoois, que possuem o grupo hidroxila, os fenóis, como hidroxila ligada diretamente a um anel aromático, os aldeídos, que possuem uma carbonila na extremidade da cadeia, as cetonas, que possuem a carbonila no meio da cadeia carbônica, os ácidos carboxílicos, que possuem uma carboxila, os éteres, que possuem um átomo de oxigênio entre dois átomos de carbono, os ésteres, que são formados pela substituição do grupo hidroxila de um ácido carboxílico por um grupo alcoxila, derivado de um álcool. Entre os grupos nitrogenados, as principais são as aminas, derivadas da amônia, ou seja, possuem nitrogênio ligado a 1, 2 ou 3 átomos de carbono, as amidas, que possuem um átomo de nitrogênio ligado a uma carbonila, e os nitrocompostos, que possuem um grupo nitro, NO2. Então, analisando a molécula de etambutol, podemos distinguir aqui dois grupos amina e dois grupos álcoois. Alternativa correta. O etambutol apresenta isomeria geométrica e o isômero representado na fórmula estrutural é o trans. O etambutol apresenta isomeria geométrica e o isômero representado na fórmula estrutural é o trans. Ligações covalentes simples permitem a rotação entre os átomos. Assim, uma rotação entre esses dois átomos de carbono levará 1,2-dicloroetano a assumir diferentes configurações, mas continuaremos a ter a mesma substância. No entanto, ligações duplas são mais rígidas e não permitem a rotação das ligações. Qualquer tentativa de rotacionar essa ligação levará ela a se quebrar. Dessa forma, essas duas substâncias são diferentes uma da outra. São, portanto, isômeros geométricos, pois diferem na disposição geométrica dos grupos. No entanto, para que tenhamos um isômero, os ligantes de cada átomo de carbono devem ser diferentes entre si. Quando os ligantes de um carbono são iguais ao do outro, temos a isomeria cis-trans. Se os ligantes iguais de cada carbono da dupla estão em um mesmo plano, chamamos o isômero de cis. Se os ligantes iguais estão em planos opostos, chamamos o isômero de trans. Quando os ligantes de um carbono são diferentes dos ligantes de outro carbono, para evitar confusões, utilizamos a isomeria EZ. Para isso, consideramos os ligantes de maior prioridade, aquele com maior número atômico diretamente ligado ao carbono da dupla, ou, em caso de empate, o mais próximo ligado a ele. Aqui no nosso exemplo, o cloro tem maior número atômico que o hidrogênio, então ele possui maior prioridade, e o oxigênio tem prioridade em relação ao carbono. Se os ligantes de maior prioridade de cada carbono da dupla estiverem em mesmo plano, temos o isômero Z. Se os ligantes de maior prioridade estão em planos opostos, chamamos o isômero de E. Então, voltando ao nosso exercício, o etambutol não possui nenhuma ligação dupla, portanto, não apresenta isomeria geométrica, alternativa incorreta. Retomando, 1. As células das bactérias não apresentam núcleo delimitado por membrana nem organelas membranosas, alternativa correta. Alternativa 2. O uso indiscriminado e incorreto dos antibióticos tem contribuído para a seleção de bactérias resistentes aos medicamentos. Alternativa correta. 4. Um comprimido com 400 mg de etambutol tem menos que 2 mmol desse composto. Alternativa correta. 8. O etambutol possui as funções orgânicas amina e álcool. Correto. 16. O etambutol apresenta isomeria geométrica e o isômero representado na fórmula estrutural é o trans. Errado, não possui isomeria geométrica. Então, somando as alternativas corretas, a resposta é 15. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deixem aqui nos comentários ou mandem no e-mail que está na descrição do vídeo a questão ou o conteúdo que vocês querem ver por aqui. Não se esqueçam de deixar seu like. Tchau e até o próximo vídeo.